Boa noite, gente. Tudo bem? Meu microfone estava fechado. Agora vocês estão me ouvindo? Boa noite. Hoje é dia 19 de abril de 2022. Para você que está assistindo aí, que vai assistir no gravado, lembrando que eu vou deixar aqui, tá? No canal, a live gravada. Seja bem-vindo também, quem estiver ainda assistindo no gravado, no ao vivo. Prazer em ter vocês por aqui. O Sandro Cavalcante já está por aqui. Eliane Mota. Tava sem som, né, Luiz Fernando? É. Aqui no entorno, gente, da onde eu estou falando, tem muito ruído externo. Então, normalmente, quando eu não estou falando, eu fecho o microfone. E eu esqueço de abrir, tá? Mas tenham paciência, tá? Mas agora vocês estão ouvindo bem, né? Certo, gente. Antes de eu apresentar para vocês o nosso convidado, eu até estava conversei com o nosso convidado no domingo. Eu falei para ele de um professor que eu tive na Faculdade Batista. Eu fiz uma pós-graduação, eu não lembro do que esse professor, o Karl Kepler, qual foi a disciplina que ele deu. Eu fiz pós-graduação em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. E eu comprei 2 livros dele, né, desse professor, ó, são esses 2 aqui. O Fascínio do Dever para os Cristãos e esse Neuroses Eclesiásticas. Eu achei um texto, assim, interessante, eu comprei. Quando eu comecei a ler esse daqui, vocês vão entender porque eu estou falando disso. Tem uma página aqui. Falando nisso, esse meu professor, ele é presidente nacional do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Então, ele é um pastor batista e psicólogo. Aí eu comecei a ler, achei interessante, que ele falou que na década de 80, quando ele estava na faculdade de psicologia, ele fez algumas visitas em sanatórios, hospitais psiquiátricos, né, para pessoas doentes mentais. E ele falou que esses hospitais, sanatórios, eles estavam cheios, mas também cheios e com muitos irmãos evangélicos entre os pacientes. E aí ele se fez uma pergunta. Ele falou, fiquei me perguntando se a igreja estaria enlouquecendo algumas das pessoas que a procuram, ou se talvez a igreja fosse procurada por pessoas que já estivessem enlouquecendo e não teria conseguido recuperar a saúde mental. E aí ele coloca aqui que as igrejas, na grande maioria dos casos, ele pondera, tá? Reduzem os estragos das doenças mentais. Porém, ele falou assim, tomando a presença de evangélicos em sanatórios, aí ele chega à conclusão do quê? Que nós não somos imunes às doenças mentais e também não temos conseguido curá-las como certamente gostaríamos. Ou seja, nós realmente estamos sujeitos às mesmas provações de quem não serve a Deus. Daí, gente, o motivo de eu trazer um psicólogo cristão para a gente conversar, né, sobre a saúde mental do cristão, e mais especificamente o cristão pentecostal. Por quê? Eu tenho um público aqui muito grande de irmãos tradicionais, que não creem nessa contemporaneidade dos dons, na questão de línguas estranhas, revelações para a atualidade. Então, quando eu falo principalmente de cristãos pentecostais, é que a gente crê em revelações, que Deus mostra alguma coisa para as pessoas, determinadas pessoas têm o dom, mas aí entra um problema. E quando diferenciar que essa pessoa está tendo uma revelação
ou se é um delírio, um sintoma de alguma doença mental. Porque existe essa possibilidade também, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Eu vou abrir a tela para vocês conhecerem o nosso convidado. Ó, o Marco Braga entrou agora também. Geraldo Henrique dos Santos. Não, Geraldo, não chegou atrasado não, acabei de iniciar, tá? O Luiz Fernando falou que agora tá ok com o som. O Geraldo Henrique dos Santos está aqui com a gente, ele está lá em Curitiba. A Clarice Clau, boa noite, gente. Então, eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, lembrando que, dá uma olhada no currículo, ele é psicólogo, clínico e palestrante, especialista em saúde mental pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele é sócio proprietário do núcleo Reviver em Psicologia e Saúde, e ele também é articulista, convidado da Rede Internacional de Televisão, a RIT TV. Então eu vou abrir a tela com vocês, Jimmy Magalhães, o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Jimmy, aqui ao canal Diário Pentecostal. A palavra é sua para as considerações iniciais. Boa noite, Silvana Silveira. É um prazer estar com você aqui no canal Diário Pentecostal Historiando. É um canal que tem trago aí várias reflexões para o povo cristão, para os estudantes de teologia, filosofia. E hoje abro esse espaço aqui para falar de saúde mental, saúde emocional. Boa noite a todos, né? Muitos amigos aí assistindo, Sandro Cavalcante, a Clarice, Eliana Mota, dentre outros. E é sempre um prazer poder ter um espaço para falar sobre saúde emocional. E aí você apresenta o Jimmy como um psicólogo cristão, né? Eu costumo dizer que eu sou um cristão psicólogo, que primeiro eu sempre fui cristão, depois fui ser psicólogo. E lembrando que a psicologia é laica, né? A psicologia ela não tem religião, como não tem a medicina kardecista, não tem a medicina umbandista ou a medicina cristã, é a ciência. Mas, falando hoje aqui para um público específico e também várias pessoas que estão assistindo que não têm cristão, e é bem interessante você trazer esse tema já com um dado do professor Klepper, né? Que dado interessante. Será que isso funciona até hoje? Quando ele fez essa pesquisa, será como está isso hoje na atualidade? Né? Você me falou isso, eu fui dar uma pesquisada também para ver como que ia estar hoje. Mas é sempre um prazer estar com vocês aqui. Espero que seja um momento de muita comunhão, de aprendizado e reflexão sobre um tema de extrema importância. Silvana. Tá ótimo. Mais gente entrou aqui. Eronilton Nascimento, Leonilson Bonifácio, Esther Gomes. Gente, antes da gente entrar na pauta mesmo, se vocês que acompanham a live sabem que eu gosto de conhecer, né, apresentar para vocês o nosso convidado, as origens do nosso convidado. Jimmy, você nasceu num berço evangélico, não? Se converteu posteriormente, veio de uma igreja tradicional? E outra coisa, como você foi parar na psicologia? Conta pra gente. Nasci sim, né? Filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, né? Um abraço aqui ao pastor José Carlos Magalhães, meu pai, pastor vice-presidente de São Miguel Paulista, né? A memória do meu avô, pastor Onofre dos Santos, e todos esses que na contemporaneidade nos trouxeram ali. Nasci sim num berço cristão desde criança, cristão. Na minha adolescência também tive meu momento de filho pródigo, de me afastar, mas isso eu costumo dizer até hoje, que eu estava afastado da igreja, mas não estava afastado do Senhor, eu morria de medo de morrer, morria de medo de sair qualquer coisa pudesse acontecer. E hoje, depois desse período, né, hoje eu sou assembleiano, convidado na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, pastor José Prado Veiga, ainda, né, um grande abraço também, um grande amigo, um grande incentivador e cultivador da psicologia. É muito interessante falar isso. Hoje eu vi que o pastor Eronilton Nascimento entrou aí, é um teólogo, né, um dos presidentes aí também da Faculdade de Teologia, e também graduou em psicologia, viu? Eronilton graduou em psicologia. Bom, eu já fui para a psicologia, eu tenho 10 anos já na psicologia, para fazer 10 anos já de
de formado, de atendimento, 9 anos de formado. Depois já de casado, já tinha um filho, foi um período bem difícil. A minha esposa, Patrícia Magalhães, me ajudou muito nessa compreensão. E nós costumamos dizer na psicologia que você não escolhe a psicologia, você é escolhido por ela, né? Porque você passa dentro de tantas matérias ali, tantas que é ofertada, e você acaba se identificando com alguma situação. E a psicologia eu escolhi por isso, que me fazia sentido para mim. Né? E por isso que quando você faz aquilo que você gosta, eu estou aqui no consultório, terminei de atender hoje o último paciente às 20 horas. Né? E assim, hoje eu comecei a atender às 7 horas da manhã, o primeiro paciente. E quando você faz aquilo que você gosta, isso é maravilhoso, é tranquilo. E a psicologia clínica também, que existe os ramos da psicologia. Psicologia clínica é isso, que o pessoal fala muito do divã, né? Tem o divã, todo psicólogo tem divã, né? O divã a gente costuma dizer que é o fetiche psicanalítico, né? O divã não tem aqui no consultório, as poltronas mesmo, mas tem colegas que trabalham com divã, mas hoje alguns, às vezes, trabalham até na mesa mesmo e do outro lado. E eu escolhi por esse sentido, por fazer sentido para mim. E a gente costuma dizer que quando você está cursando na graduação da psicologia, é quase que um tratamento para você, né? Você vai fazer 5 anos sendo confrontado com muitas das situações que você já vivencia. E eu tive uma oportunidade ímpar de começar a fazer a psicoterapia, a minha psicoterapia, já na formação. Então isso acho que ajudou muito. Isso, para os estudantes de psicologia que estão assistindo, aí, que irão assistir, é muito importante isso, começar a fazer a sua própria terapia. Eu desconfio de profissionais que vão atender o outro sem nunca ter sido atendido, sem nunca ter sentado do outro lado. E eu escolhi a psicologia nesse sentido, no sentido de promover para o outro um novo olhar, e aí acho que faz muito sentido até com a fé cristã, né, que a psicologia ela vem muito nisso, de acolher, de ouvir, e de não julgar. Então isso tudo me fascinava dentro da psicologia. E trazendo isso para a própria fé cristã fez muito mais sentido. Muito bem. Jimmy, me diz uma coisa, você notou uma maior procura, maior casos de crises psiquiátricas nessa pandemia, ou isso aí o pessoal alarmando? Realmente você... Não, é um dado, tanto nós notamos na prática clínica, como a Sociedade Brasileira de Psiquiatria vai trazer esse dado, que houve um aumento de 70% da primeira consulta com o psiquiatra. Então, aquela pessoa que nunca tinha passado no médico psiquiatra, no início da pandemia, no período de pandemia, houve um aumento de 70%. Então, isso é um dado muito significativo. É interessante você falar de um período como a pandemia, que foi um período diferente, e que, assim, nossa, então a pandemia fez com que as pessoas piorassem. Nós vamos partir do pressuposto que algo já tinha nessa pessoa, já estava lá dentro, como se, na linguagem popular, incubado, e a pandemia só fez que isso se aflorasse. Evidente que nós tivemos que lidar com várias situações atípicas que nós não estávamos preparados para isso. Né? Eu costumo dizer para os pais, por exemplo, para os pais de crianças e adolescentes, que o melhor investimento que faz para um filho é ensinar ele a ser frustrado, é ensinar ele a lidar com as dificuldades. E nós passamos por isso. Então, privação de liberdade, de amizades, a parte social, até mesmo de locais que nós frequentávamos, comidas que nós gostávamos, tudo isso fez com que eclodisse nesse período um alto índice das doenças emocionais. Aquelas pessoas que já tinham, houve apenas um agravamento, e aquelas outras pessoas que nunca tiveram nada começaram a se olhar, perceber que algo não estava bem dentro delas, e aí sendo forçadas, ou digamos assim, direcionadas a procurar o primeiro atendimento em saúde mental.
Muito bem. Gente, vamos entrar na pauta, então, mais especificamente. Voltando àquela fala do psicólogo Karl Kepler, ele fez essa análise nos anos 80, 40 anos já, né? Mais de 40 anos. Porém, alguns poucos anos atrás, eu visitei algumas pessoas, né, em anos diferentes, internados, né, em clínica psiquiátrica. E já sabendo desses dados, o que acontece, Jimmy? Eu já fui com um olhar mais crítico. Eu fiz a visita, mas observei. Tal foi a minha surpresa, porque a primeira cena que eu vi era de uma missionária. Ela estava em surto psicótico e falava aqueles chavões de igreja, de pentecostal, e a que mais estava alterada precisou ser contida, medicada. E eu vi outros, até jovens, né, jovem cristão com problema da sexualidade, e isso aí trouxe uma depressão muito grande. E aí eu falei, adoece, né, realmente, porque aí eu lembrei, Jimmy, do passado, né, eu cresci na Assembleia de Deus, e o que acontece? Eu tinha muita culpa, porque, não sei, você também cresceu, eu não sei se eu sou mais sensível, vamos supor, para você entender. Um dia eu fui na casa da minha avó não era evangélica, e tinha uma televisão lá, na minha casa não tinha. Aí eu já tinha sido batizada, aí eu falei, agora eu já sou batizada, e agora? Aí eu fui lá, a televisão estava do lado, de vez em quando eu olhei assim para a televisão, uma olhadinha, mas eu me sentia muito culpada. Eu fui pedir perdão lá na frente, porque eu dei uma olhada na televisão. Toda vez que estava chegando a ceia, eu tinha uma crise de ansiedade, de tomar e comer. Não estava fazendo nada de errado. Exatamente. Tem pessoas hipersensíveis. E, por outro lado, tem pastores que já afirmaram isso, que gostam de colocar pressão no povo, tem que colocar medo no povo. Eu até entendo alguém que está muito bem emocionalmente ser amedrontado. Agora, uma pessoa como, no caso eu, que depois eu conversei com muitas pessoas que sofreram a mesma coisa, já é hipersensível, né, por alguma predisposição genética, e ser bombardeado. Aí que eu falo, né, gente, é um canal Diário Pentecostal e a gente vai abordar essa questão de crentes pentecostais. Então, você como psicólogo, você acredita que essa questão de colocar medo nas pessoas apressa algum problema que a pessoa já iria ter no futuro, contribui para acentuar algum problema? Você entendeu, né, esse contexto? Sim. Pode falar. Não, pode falar. A sua leitura, ela faz muito jus ao canal aí, né? Aí, essa parte histórica de trazer isso, e eu tenho acompanhado esse canal, e os assuntos são polêmicos mesmo, no sentido de esclarecer e trazer esse novo olhar. Faz muito sentido quando você fala, porque nós vamos trabalhar com a culpa, vamos trabalhar com essa pressão, e até o Freud ele vai escrever que a religião, ela adoece, né? Então, essa ideia de colocar um peso de ameaça, essa ideia psíquica, acaba sendo uma tortura. E como que nós cristãos, a gente vai refutar isso? Como que a gente vai combater? Quando você estava falando desse peso, me veio à mente as palavras de Jesus. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então não é por esse caminho, né? Você vê que hoje, por exemplo, eu sou, não vou falar a idade, mas vou falar 44 anos, e também era desse tempo que era pecado ter televisão em casa. E por que hoje, acho que 100% dos evangélicos, dos pentecostais têm televisão em casa? Mais de uma, normalmente. Por que então? Porque nunca foi pecado. Porque o pecado, para nós que acreditamos, o que era pecado para Adão continua sendo pecado para nós hoje. Então a gente vai entender isso, que nunca foi pecado ter uma televisão, nunca foi pecado acessar os meios de comunicação. E o medo, né, a
culpa, o medo é a base das doenças emocionais. Né? E esse dado que você trouxe, por que você foi lá, tanto o professor Pepper como você, e tinha lá, logo a primeira pessoa necessitando, porque nós vamos desmistificar a ideia de que cristão não adoece emocionalmente. Nós vamos tirar também a ideia de que as doenças mentais são de origem espirituais, são demônios. Né? E aí, como que a gente não precisa nem de imparcialidade, a gente vai para a Bíblia Sagrada, para o Velho Testamento, para Elias. E nós vamos também tirar a ideia de que doença mental é falta de Deus na vida. É que você não vigiou, você deu brecha para o inimigo, ele entrou e você pegou uma depressão. Está em pecado, tem um pecado escondido. Pecado escondido se manifestou. Porque Elias, eu nunca vi um relato dele de orar e descer fogo do céu. Ele diz que ele desceu fogo do céu e consumiu os profetas de Baal, de Azera. E após aquela cena ele se deprime com uma ameaça, com medo, né? Então já quebra a ideia total que é isso. Eu penso que é muita falta de conhecimento, né? Mas antigamente nem se falava de psicólogo. Aliás, eu apanhei muito por ser psicólogo em cima de púlpitos. Pregações, psicólogo é Jesus, você não tem que ir no psicólogo. E depois as pessoas falam, não, você é nosso. Não, eu falei, então, tem quantos psicólogos aqui na igreja? Na época só tinha eu. Hoje, graças a Deus, tem muito mais. Tem irmãos, tem psicólogos, irmãos estudando. Então, todo mundo olhava para você no público, não tinha como não olhar. Que outro psicólogo essa pessoa estava falando? É engraçado que ninguém fala que o ortopedista é Jesus, cardiologista é Jesus, mas sempre o psicólogo parece que ele é uma oposição à figura. Né? Esse corpo de psicólogo, psiquiatra cristão que você falou, tem vários artigos interessantes. Lá vai ter um artigo falando do psicólogo e do pastor. É muito interessante esse artigo, que vai falar como que Deus pode se dialogar. Em que período do aconselhamento é para o pastor ou é para o psicólogo? Né? Um bom pastor, ele sabe o momento exato de encaminhar um paciente, um membro, um cristão da sua igreja para um profissional de saúde mental. E um bom profissional de saúde mental que conhece a fé cristã sabe identificar quando aquele problema que essa pessoa está trazendo não é de origem emocional, e sim de crenças espirituais. Ele vai encaminhar de volta esse paciente, ali agora paciente para o psicólogo, mas para o pastor é um membro. Né? A gente sempre tem que diferenciar isso. Tem pessoas que chegam ao consultório porque você tem a fé cristã, eles acreditam que vai ser um único culto, que vocês vão abrir a Bíblia e vão fazer alguma exposição de pregação. E vão se decepcionar, que não é isso. Né? A primeira coisa que eles vêm falar de chamar de irmão, falam, não, então vai parar, aqui não é irmão, que você pode chamar de doutor, de amigo. Né? Mas, então, esses dados, como dessa irmã, demonstra assim, que o cristão adoece por N motivos, e a forma de manifestação, para quem já tem essa religião exacerbada na sua vida, vai ser essas falas mesmo. Vai ser muito comum nos sanatórios, nos antigos sanatórios, você ouvir pessoas cantando nos evangélicos ou até pregando exacerbadamente. Eu não sei se vai ser muito fácil esse exemplo que eu vou dar, nem todos têm ali uma patologia psíquica, mas você vê na Praça da Sé, em algum lugar no centro, uma pessoa só, ela está pregando e ela acredita que ela tem que pregar em hora e fora de tempo, e que ali ela está fazendo a obra de Deus. Né? Eu aceito muito, acho que tem que ser pregado da forma correta, mas eu consigo, como psicólogo, sem muita observação, entender que tem alguma disfunção emocional ali, psíquica, naquelas pessoas que ficam fazendo aquilo. Aí tá uma série de críticas, você é contra pregar lá na praça. Precisa falar. Gente, a gente está chegando onde eu quero. Por quê? Como eu sempre fui atenta a essas questões, né? E eu via, numa das ruas que eu morei, tinha uma irmã muito sincera,
Você via que a pessoa era compromissada, e depois de um tempo, você viu que ela vive em surto. Eu não sei qual terminologia que tem, qual é o CID dela, não sei. Só que ela está em outro planeta, né? E leva todo aquele estereótipo de crente, as falas todas assim. E eu já vi muito crente pentecostal virar um pensamento obsessivo de oração, jejum, e entrar num surto psicótico. Aí o que eu falei pro Jimmy, como a gente diferenciar, eu digo assim, eu não tenho esse dom, tá, de revelação, graças a Deus, Deus não me deu isso, mas alguém que tem esse dom, como ela vai conseguir, ou um parente de alguém que tem esse dom, ver se aquilo é uma revelação de Deus ou é alguma compulsão, algum delírio, algum sintoma de alguma doença psiquiátrica, porque parece uma linha muito tênue devido a tantos casos de pessoas honestas, sinceras, ter surtado e nunca mais voltou à realidade. E é um assunto complicado, como o Jimmy falou, na Praça da Sé, você vê que a pessoa está um pouco alterada emocionalmente, e aí fica difícil, porque eu penso que tem pessoas que, abraça ali, eu tenho que pregar, eu tenho que revelar, se eu não passar aquela revelação, Deus vai me cobrar, vai morrer. Isso aí tem a ver com um toque também? Pode ser um sintoma de um transtorno obsessivo-compulsivo? Não sei, eu sou curiosa. O que é que você fala sobre isso, Di? Bom, a gente já pode falar um pouquinho do comportamento, né? Para fazer um diagnóstico, não é simplório, a gente vai diagnosticar a pessoa. A gente pode falar do comportamento dessa pessoa, né? Do que ele está colocando ali. Essa ideia da revelação, então como a gente diferenciar isso, se é um surto psicótico, ou se ela, às vezes não é um surto psicótico, é só uma invenção mesmo da pessoa, não quer dizer que ela tenha algum desequilíbrio, sim, mas talvez a necessidade de ser reconhecida, de ser vista ali. Eu acredito que assim, a maior revelação é a palavra de Deus. Não existe a profissão bilíngue, eu vou ficar te traduzindo alguma coisa, Deus ficar mandando o recado. Eu penso, acredito na palavra de Deus, em revelações, mas todas com um propósito, todas com um objetivo. Ninguém sai de casa e sai, olha, eu tenho que entregar 10, 20 profecias hoje. Eu já tive um culto que a pessoa entregava uma, daqui a pouco virava e entregava para outra pessoa. E como que funciona isso? Hoje está aberto o canal de entrega de profecias, então assim, acho que tem que ter todo um objetivo, um propósito, com seriedade. Eu acho que esse tema desse canal é isso, trazer conhecimento, né? O povo perece por falta de conhecimento. Então o conhecimento, a base bíblica vai fazer com que se valide realmente para o cristão que ele acredita que é uma revelação de Deus, ou que não, que seja algo da pessoa, ou até mesmo uma disfunção psicológica e psiquiátrica, né, de devaneios, de pensamentos, e de até ouvir vozes, né, às vezes a esquizofrenia, uma das características para se diagnosticar a esquizofrenia é ouvir vozes, a pessoa acredita realmente que Deus está falando para ela fazer alguma coisa. E essa é uma experiência ainda você teve de visitar um manicômio, um local dessas pessoas. Eu costumo dizer que acho que seria muito interessante nós visitarmos um asilo e um local de tratamento de saúde mental, porque ali nós vamos ver como que funciona realmente, em que grau o ser humano, se não cuidar da sua saúde emocional, pode adoecer, e ali temos pessoas que são doentes, necessitam sim, não de estereótipo, não de julgamento, mas sim de acolhimento e tratamento humano necessário. Eu não estou te escutando. Eu cliquei aqui, mas não chegou no microfone. Desculpa, gente. Jimmy, a que você atribui essa rejeição de muitos irmãos nossos, pentecostais, rejeitar, procurar um psicólogo, um profissional da saúde mental? Às vezes ele foi diagnosticado, às vezes foi receitado remédios controlados. E o que você atribui essa rejeição? Não aceitar que o meu psicólogo é Jesus já é um sintoma de algum problema? Porque esse medo, essa aversão, que a pessoa fica doente de tudo, da pressão, do rim, da cabeça, não. A que você atribui essa...
A primeira é a falta de conhecimento, e não é só do cristão, isso é em geral também, mas o cristão é maior, né? Por quê? Por exemplo, Silvana, você faz um exame de sangue, e aí é diagnosticado que você está com a glicose alta, então você pode estar pré-diabética, diabética, ou você está com colesterol alto. Você faz uma ultrassonografia, ou você faz uma endoscopia, é diagnosticado, você sai com um diagnóstico lá. E para as doenças emocionais, qual que é o exame que eu faço? Que papel que eu vou mostrar, vou comprovar que eu estou doente? Então é algo que você não vê. É muito mais difícil de você acreditar que uma sensação, um sentimento, um comportamento, ele pode ser patológico. E aí as pessoas não acreditam. Elas só vão acreditar, às vezes, por pressão da família, ou da esposa, ou do esposo, ou dos filhos, né? Ou quando realmente você vai trazendo, estiver paralisando ou trazendo um sofrimento psíquico, essa pessoa começa a não trabalhar mais, começa a ser comprometido o seu rendimento, começa a ser comprometida a sua vida afetiva para quem é casado, começa a ser comprometida a sua vida social, a pessoa se nega a se relacionar com o mundo, com as pessoas, e aí entra num processo de adoecimento, e aí ela não tem escolha, ela vai, acreditando ou não, ela vai ser encaminhada para um serviço de saúde mental. O ideal seria que essas pessoas identificassem isso no começo e procurassem o atendimento, mesmo quebrando essas barreiras. Às vezes as pessoas entram aqui no consultório, e são cristãos, e tipo assim, parece que foi o último estágio da dor humana. Já chegou o paciente e dizer assim: doutor, eu preferia ter um diagnóstico de câncer do que saber que eu estou com uma depressão. Para você ver que também é a falta de conhecimento. E mal sabe ele que um tratamento para depressão, desde que diagnosticado e tratado, a chance de cura é muito alta. E um tratamento com câncer é um tratamento pesaroso. Mas é muito mais fácil justificar para as pessoas olharem para você, que ainda, infelizmente, tem muito julgamento, tem muito estereótipo. Ah, fulano é depressivo, fulano é ansiosa, fulano é bipolar, né? Hoje está em moda essa palavra bipolar. Se a pessoa te cumprimenta de manhã e não te cumprimenta à noite, a gente vai falar que ela é bipolar. E nem sempre, a bipolaridade é difícil de ser diagnosticada, viu? Vamos parar de falar que as pessoas são bipolares só porque tem um humor diferenciado. Tem pessoas que têm um humor realmente de manhã, não funciona, só vai funcionar. Se você der bom dia de manhã, ela vai falar assim: bom dia, só sou para você. Quando responder, somente às vezes o rosto, mas depois de um certo período, depois que toma um café que acorda, eu não sei se Deus está revelando aqui, né, nessa fala, mas vai mudar, né? Mas isso não é bipolaridade. Então, assim, a falta de conhecimento faz com que essas pessoas, e até mesmo às vezes apoiadas em algumas pregações, algumas exposições, sem base bíblica, sem conhecimento, que acaba falando para as pessoas. Você quer ver ficar profundamente irritado se eu estiver num culto e alguém pregar dizendo para jogar os remédios antidepressivos fora? Eu acho isso um crime, eu acho que essas pessoas deveriam ser punidas. Né? Tem que fazer o desmame, pelo amor de Deus. Não, eu só falei, não. Pela fé você vai jogar fora isso. Engraçado que ninguém manda jogar fora o remédio da diabetes, do colesterol, da pressão, né? E às vezes a pessoa toma 20, 30 anos. Quem está falando às vezes toma esse remédio, mas manda jogar fora o sertralina, o clonazepam, qualquer outro remédio lá. Mas eu falo, mais baseado em que, meu amigo, você está mandando jogar fora isso? Mas na fé, sim, a fé é maravilhosa, né? O Senhor, quando curou o leproso, ele falou assim: vai lá e passa na perícia, se apresenta para o sacerdote. Vai lá, passa na perícia, faz o que você precisa fazer, né? Então, assim, foi curado, amém, creio nisso, mas continue o seu acompanhamento, continue o seu tratamento, e só pare de tomar o seu remédio com orientação médica, pelo amor de Deus. Eu posso fazer um pedido aqui, usando esse canal, que tem uma grande repercussão, atinge muitas pessoas. Não, mas eu melhorei, doutor, nossa, foi uma maravilha. Tá, você melhorou porque a ação da psicoterapia e da terapia medicamentosa deu certo, só que você interrompeu esse processo. A hora que o seu sistema, o seu cérebro, os nossos neurônios entender que você enrolou eles,
Se você tomava um comprimido, você vai ter que tomar 2 ou 3, ali um tal do efeito rebote. Então, não pare de tomar medicação sem a orientação médica, pelo amor de Deus. Muito bem. Gente, eu vou fazer menção a alguns... o público aqui no chat. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma outra pergunta. Já vou deixar a pergunta para o Jimmy já ir pensando. Jimmy, estou lá em casa, na minha família... quais são os sintomas, o que eu tenho que observar, que vai trazer aí à luz que tem alguém que não está bem, que está na hora de procurar um profissional da saúde mental, tá? Daqui a pouco o Jimmy vai falar, tá bom? Vamos ver quem está aqui com a gente. Leandro Cruz, compartilhando vida na chácara, Darcy Gomes, Arilson Magalhães, Geraldo Henrique dos Santos, Sandra Salaroli, Silvia Cristina, Ricardo Santos, Luiz Fernando Marins, Maria Lima, Joaquim Regis, Marta Barros. A Marta Barros, viu, Jimmy? Ela fala para o Senhor Jesus Cristo, Pastor Jimmy, vivo em uma tristeza interna, porque meu filho e esposo estão afastados do templo. Oro tanto, me ajude. E também está a Bianca Mota aqui com a gente. Bom, aí tem essas duas perguntas. A que eu fiz e que a irmã, que ela falou que sente uma tristeza interna por conta do filho e do esposo estar afastado da igreja. Você responde essas duas pra gente? Bom, a primeira eu vou responder a irmã como cristão, né? Nem como psicólogo. No primeiro momento é como cristão, e citando as parábolas, né? Da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. A dracma foi na casa, foi a pessoa, foi a mulher que teve que encontrar. Não chamou ninguém, não fez alarme, só ela. A ovelha que se perdeu foi o pastor, que foi atrás dela e buscou. Agora, o filho pródigo é interessante que o pai não foi atrás, o pai não foi buscar. Quem que voltou foi o próprio filho pródigo. E quando que ele voltou? Quando ele cai em si. Não foi quando acabou o dinheiro, as pessoas acham que foi quando acabou o dinheiro, quando os amigos traíram. Não, foi quando ele olhou a real situação, ele olhou para dentro. Diz os textos bíblicos que ele desejou comer a comida do porco. Naquele momento ele tem um insight, fala, onde eu cheguei? Olha que situação. Para um judeu, nós sabemos que eles não lidam com porcos, com os porcos, né? A cultura judaica. E também ele falou, olha que isso, na casa do meu pai é melhor. E ele só teve vontade de voltar para a casa do pai porque lá era melhor. Ele reconheceu. Então o filho dela, o esposo, ela tem a tristeza no coração, mas ela não tem que deixar de orar e acreditar e fazer igual o pai. Está esperando com os braços abertos. Se eles estão assistindo, depois ela pode mandar esse vídeo para eles, que o pai está esperando para restabelecer a condição de filho. Interessante que o pai não briga, o pai não xinga, o pai não dá lição de moral, né? O filho fala assim, eu sei que quando o filho vai embora, ele está dizendo para o pai, para mim você morreu, porque ele pediu a parte da herança, ele falou que para ele o pai não existia mais, o pai estava morto. E o pai podia falar, então, você falou que eu morri, você está fazendo o que aqui? Mas essa passagem simboliza o nosso Deus, o nosso Jesus, que é o amor, que é aquele que acolhe as pessoas, aquele que vem, que não pergunta onde ele foi, onde ele gastou dinheiro, o que ele fez, mas fala, eu estou te esperando, tem roupa nova para você, vou mudar sua condição e tem festa. Então é isso que me encanta no Evangelho de Jesus Cristo. É isso que eu acho que faz sentido até com a psicologia, que é o abraçar, que é o trazer, que é o reconduzir. Né? Nós costumamos dizer que o psicólogo é aquela pessoa que nos reconduz a nós mesmos. É um GPS que vai nos guiar a nós mesmos. Então, essa primeira resposta para a irmã, né, agora, enquanto cristão, é isso. E enquanto psicólogo, essa tristeza não passar, ela é uma tristeza que prejudica os seus afazeres, o dia a dia. Já respondendo a primeira também, que é sintomas, é uma tristeza que não passa. É uma tristeza que a pessoa começa a se negar a ter contato com aquelas coisas outroras prazerosas.
Então, talvez a senhora também precise de um acompanhamento psicológico para entender essa tristeza. Bom, os sintomas, como saber que uma pessoa que está com a gente, perto da gente, está começando a demonstrar que tem sintomas emocionais? A tristeza. Bom, tristeza é depressão? Primeiro é isso aí. Hein, Silvana? A tristeza é depressão ou não? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Que bom que você acredita que não, porque não é. Né? A tristeza, o sofrimento é inerente à condição humana. Desde que nós nascemos, nós vamos sofrer. Então, tem pessoa que fala, olha, o cristão é só alegria, só bem. Você fala onde que é esse cristão e me fala onde que é isso que eu vou partir do mundo, tereis aflições. Então, cada um tem uma aflição. Cada um. Agora, quando que isso é patológico? Quando que eu devo prestar atenção nessa aflição ou não? Bom, é aquele sofrimento, aquela pessoa que não tem mais o mesmo ânimo para fazer as coisas. Né? Pode ter, uma dessas áreas vai ter alteração. Ou no sono, ou no apetite, ou no humor. Uma dessas três áreas, a pessoa vai ter uma alteração. Ou a pessoa não dorme, passa a não dormir, né? O sono é bem picadinho, é aquele sono que a pessoa acorda cansada, né? E aí é uma crítica muito grande para os médicos psiquiatras que dão remédio para as pessoas dormir, né? Eu não vou no médico não, ele deu remédio para dormir. Esse médico que é bom, ele precisa que você volte a dormir, né? Uma pessoa saudável emocionalmente, o sono dela de 6 a 8 horas, 6 horas, bem, a gente vai pensar que é um sono satisfatório, 6 a 8 horas. Uma pessoa com problema emocional, ela tem que dormir 2 horas a mais que uma pessoa saudável. Normalmente ela não dorme. Então, o médico bom, aquele que vai fazer você dormir, você precisa dormir para ter uma maior chance de ter uma recuperação emocional e psíquica. Então, o médico bom é aquele que dá remédio para você dormir. Somente vai avaliando, porque cada organismo vai reagir com uma dosagem. Às vezes você tomou a dosagem, para mim não foi nada. Para o outro, aquilo ali apagou ele 2 dias. Então, ele vai avisar para o médico vai reajustar essa dosagem. Então, no apetite, pode comer muito ou pode não comer. Normalmente o quadro de comer muito está ligado mais à ansiedade. Né? A ansiedade que leva a pessoa a comer muito, a fazer compras desnecessárias, a fazer tantas outras coisas. Né? Então a pessoa começa a não ter prazer, começa a, às vezes, o choro abundante. Esse cachorro sem motivo nenhum. Nossa, ou fica muito sensível. Vê qualquer cena na TV, começa a chorar. Tem cenas que nós vamos chorar sim, é interessante ver. Só que chorar com comercial do sabão em pó, chorar com... Aí a gente começa a pensar... Tem depressão sem tristeza? Olha, a tristeza é um traço marcante da depressão. Né? A depressão, nós vamos falar de uma cor cinza. Nada faz sentido. Eu ainda não... Existem quadros de euforias em alguns outros momentos, né? Mas não é relacionado à depressão. Toda depressão, a pessoa se nega, às vezes, a relacionar-se com o mundo. Possa ser que existem manias dentro de quadros psiquiátricos que a pessoa pode ficar muito agitada. Essa pessoa também muito agitada também é patológico, não é normal. Não sei se você já viu, os nossos ouvintes que estão assistindo aí têm em mente, uma pessoa que, por exemplo, chega num velório e ela chega fazendo uma festa, dando risada, conversando com todo mundo, parece que está num shopping. Não, essa pessoa não está normal. Né? Essa pessoa precisa, sim, às vezes, as doenças emocionais também se manifestam pelo excesso, né? Por crises. A pessoa parece que está hiper mega, quer fazer tudo agitada, tudo alegre, fala demais, muito alto. Bom, nem sempre só as doenças emocionais vão estar no lado da tristeza. Agora, a depressão, sim, essa depressão, ela é muito... Por isso que a gente vai falar que é tudo cor cinza. A pessoa não tem vontade e nada faz sentido para ela. E aí eu vou citar um texto bíblico que é muito do nosso conhecimento, da Ana. A Ana é a esposa do Eucana.
E a Ana dava 2 cartões de créditos para a Ana, e a Ana não achava que aquilo era bom. Sou uma mulher atribulada de espírito, Ana. Né? Então, isso ali ela conseguiu. E por quê? Eu não entendia. Mas eu não sou melhor para você do que os filhos? Eu não sou, não. A Ana estava doente emocionalmente. Tanto que ela tem 2 curas ali, né? A cura do ventre e a cura das emoções. E como que ela foi curada, Silvana? Quando ela coloca para fora. Né? Quando ela reconhece. Eu sou mulher atribulada de espíritos e da multidão dos meus desgostos tenho falado eu. Essa Ana não era fácil, não. Multidão dos meus desgostos. Olha que profundo. A Ana tinha muito desgosto. Primeiro era a penina que infernizava a vida dela, né? Lidar com alguém o tempo todo ali tentando fazer alguma coisa assim é muito difícil. Mas uma das características da Ana é que a Ana chorava e não comia. Então a Ana, se ela fosse no meu consultório, eu ia diagnosticar ela com depressão. É evidente que a depressão não é uma semana, não é 15 dias. Tem um período, né? Por mais de 6 semanas nós vamos começar a diagnosticar sim. Mas a tristeza ela é um quadro marcante, sim, da depressão. Bom, então a pessoa começa a se isolar, não gostar mais das mesmas coisas, né? Não ter as mesmas vontades de fazer as coisas como antes. Às vezes isso é acumulado, vem por um problema que a pessoa está passando de muito estresse, de perseguição no trabalho, de algo, às vezes até na própria igreja, o quanto de irmãos, de pastores, né, pessoas que estão doentes emocionalmente, por lidar com tanta pressão, tanta cobrança, e se recusam a ser tratados. Infelizmente, eu falo infelizmente com muita dor no coração, no ano passado nós tivemos um número significativo de pastores que cometeram suicídio. E é um tema que tem que ser falado, tem que ser trabalhado, né? O pastor às vezes ele cuida de um rebanho, mas quem cuida da saúde emocional do pastor? Quem que é o confidente do pastor? E aí eu não estou falando só de um gabinete, de um aconselhamento, estou falando de uma psicoterapia, de um profissional que vai chegar ali e vai ouvir esse pastor. E ali o pastor não vai ser pastor, ele vai ser só o João, ou o Zé, ou qualquer outra pessoa, ou o Jimmy, né? Quando o Jimmy está lá sentado de frente à psicóloga dele, ele é só o Jimmy. Né? Então, assim, a pessoa já... E a família começa a notar. Às vezes até fala, nossa, como você está chato, você não quer fazer mais nada, como você está você está muito sensível. Até perceber que está doente. Né? Às vezes não percebem, viu, Silvana? Às vezes a pessoa está tão acostumada ali, acredita que é algum comportamento para chamar atenção, acredita que é uma mãe, acredita que é a pessoa que é ruim mesmo. E quando se dão conta que essa pessoa está doente, às vezes até essa pessoa, esse parente que não olhava para isso, fica com um sentimento de culpa. Nossa, por que eu não acreditei que era uma doença? Eu falo, porque você não é um profissional de saúde mental para diagnosticar. Então, às vezes a pessoa deu sinais, mas ninguém percebeu. Às vezes a família não percebeu, o professor da escola dominical não percebeu, o líder da mocidade, dos jovens não percebeu. Né? Mas eu fico muito contente que eu tenho recebido muita ligação, muito pedido de ajuda de líderes, de pessoas que têm identificado dentro do ciclo da igreja ali, pessoas que precisam de tratamento psicológico. Então, acho muito interessante, esse é o papel do líder dessa pessoa. Eu identifiquei e vou procurar te ajudar de alguma forma. E aí encaminha para um profissional de saúde mental. Estou falando demais, me fala, muito bem. Vamos fazer uma vez. Eu estou vendo aqui, vai dar quase 50 minutos. Jimmy, tem mais gente aqui com a gente, a Rosângela Bispo, Eliezer Pereira, Kelly Stein. Kelly, não é mais enfermeira não, Kelly? Tem 2 perguntas aqui. Tem uma pergunta interessante. Gostaria de saber do Jimmy um conselho
para cristãos que adentram a ciência psicológica, mas não se desprendem da religiosidade. O Arilson está perguntando, então, de conselho para cristãos que adentram a ciência psicológica, mas não se desprendem da religiosidade. Ele quer dizer um profissional, é isso? É, né? Ciência psicológica? O Arilson aí é um graduando em psicologia, né? O Arilson Magalhães, é meu irmão. Ele e vai ser, tenho dúvida que será um grande psicólogo. Eu acredito que a pergunta dele foi nesse sentido. A pessoa, ela procura a ajuda da ciência, mas, pelo que eu entendi, depois ver se ele vai falar aí, isso não deixa a religiosidade. Se for o excesso, tudo que é o excesso é fanatismo, faz mal, deixa para lá. Né? Não vamos esquecer que foram os religiosos que crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo, não foram os ímpios, não, foram os religiosos. Né? Então, e esse limite da ciência e da religião? Eu acho que é possível as duas andarem juntos, e acho evidente que a nossa crença, o que nós cremos é muito superior a toda a essência, mas tudo que acontece no nosso corpo humano, ele é pautado pela ciência. Isso que vai fazer da psicologia uma ciência, não algo que não é científico. Então a gente vai trabalhar com dados, vai trabalhar respeitando a crença dele. É interessante que no ano de 2020 teve um debate do Conselho Regional de Psicologia sobre a espiritualidade na saúde emocional. Então, assim, existe uma leitura que faz muito bem, ajuda, né? Isso ajuda até inclusive no tratamento psicoterápico, desde que não seja algo em excesso de fanatismo, desde que não seja algo que acaba sendo pesaroso. Então, assim, é muito bom a pessoa, a partir da sua fé, da sua religião, deve procurar um profissional cristão, né? É uma pergunta que muitos cristãos pentecostais faz. Deve procurar um profissional que você se adapte com ele, que você goste com ele, e independente da religião dele. Mas se você se sente mais confortável com um profissional da sua religião, da sua fé, não é um requisito. Qualquer profissional de saúde mental, ele tem um conselho de ética, ele está apto a te ajudar. Só que é você que escolhe, é você que tem que se sentir bem. Né? Por exemplo, a mulher, eu quero ser atendido por mulher. Se sente bem ser atendido por mulher? Fique em paz. Eu quero ser atendido por um homem. Se sente bem ser atendido por um homem? Fique em paz. Né? Qualquer profissional que estiver diante de você ali, é como se fosse um casamento. Tem que fazer sentido, você tem que gostar. Eu costumo dizer que a minha primeira experiência com psicologia foi horrível. Foram 3 sessões que eu não sei o que aconteceu. Não sei se a culpa foi minha ou da profissional. Não deu certo, não sei o que aconteceu, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada. A segunda experiência foi tão boa que se perdurou por mais de 8 anos. Então, assim, eu acho que eu dou um conselho para essas pessoas procurarem um profissional que ela se identifique, que faça sentido para ela, que ela se sinta confortável. Né? A sessão de terapia é um local de você se sentir confortável, de ser acolhido. Eu gosto tanto quando as pessoas entram aqui no consultório, aqui não estou fazendo propaganda não, qualquer consultório você pode ir, mas aqui a decoração é da minha esposa, Patrícia Magalhães, e ela capricha nos detalhes, né? E as pessoas falam assim, nossa, que lugar gostoso, só de estar aqui me traz paz. É essa sensação também que nós temos que ter quando nós entramos na casa de Deus. O Davi queria morar lá. O Davi fala, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a casa de Deus tem que ser como se fosse esse consultório aqui, um local de acolhimento, que a gente se sente bem, entra lá com a alma aberta, sabendo que vai sair dali com muitas coisas boas. As pessoas que vão nas suas igrejas, determinadas religiões, que sinta esse sentimento dentro de você. Que bonito, legal, muito bom. Ó, o Ivo Gomes está aqui com a gente. A Marta Barros, aquela que perguntou quase agora, falou da tristeza dela, que o marido dela falou, obrigado, pastor, está me ajudando muito, Deus está lhe usando para mim. Sou do estado do Ceará. Cearense. A Kelly fez uma pergunta, a Kelly está sempre aqui com a gente. Pergunta para ele sobre esquizofrenia, Silvana. É comum, está aumentando a impressão minha, aumentando o número de... A esquizofrenia, ela vai ter uma origem também um pouco genética, né?
é uma cisão, é uma doença psiquiátrica. O esquizofrênico tem... O psicólogo, quando trabalha com esquizofrênico, ele vai fazer uma psicoeducação, mas tem pouco trabalho para ele. O esquizofrênico tem que ser muito com o psiquiatra, medicado, acompanhado, né? Com o psicólogo, ele vai tentar identificar o sofrimento real dele e tentar trazer algumas ferramentas para ele. As doenças mentais, elas têm uma prevalência aumentada. Eu não costumo dizer que está piorando, eu acho que o diagnóstico está sendo mais preciso. Então, antes as pessoas não eram diagnosticadas. E é interessante falar da esquizofrenia, Silvana, porque quantas pessoas foram tidas como endemoniadas e eram só pessoas doentes emocionais, mentais. A pessoa não toma banho, a pessoa não fala com ninguém, fica num quarto trancado escuro, às vezes era esquizofrênico. E eram tratados como doentes mentais. E como eu cristão sei que a pessoa que ela tem é de origem emocional ou de origem espiritual? É simples, eu vou já dar a receita para vocês agora. Bom, se essa pessoa que está com algum problema emocional, ali, algum comportamento, ela vai à igreja ou recebe uma visita de um grupo de círculo de oração, do grupo das irmãs, da mocidade, ela frequenta e entoa louvores e canta, eu não creio que seja de origem espiritual, porque eu não acredito, como cristão, que o demônio vai num culto, assiste o culto, canta nas irmãs, canta em outro grupo e vai embora para casa, não acontece nada. Eu acredito que se ele entrar no local sagrado, que é a nossa igreja, ele se manifesta, ele é expulso, ele nem entra ali dentro. Outra coisa, Di, também, remédio. Se o remédio acalmar a pessoa, o diabo não se submete a remédio. Se o remédio... Eu ia falar dessa outra parte. A segunda parte, se ela foi medicada e acabou... Não era o demônio, pelo amor de Deus. Né? Tem pessoa que vê demônio em tudo, na Coca-Cola, não sei na onde, e só não vê nas ações, às vezes, dela, que ela está fazendo, né? Então, assim, com certeza, tem pessoas que são de origem emocionais, assim, aí leva, o grupo ora, o pastor ora, essa pessoa até melhora. Se fosse algo espiritual, seria liberto ali. Mesmo que se fosse uma casta de demônios, mesmo que se fosse tudo isso, o Jesus que nós cremos, ele é poderoso para o inferno inteiro. Então essa pessoa, se já foi feito esse processo, não é de origem espiritual. Essa pessoa precisa de tratamento médico, medicamentoso, tratamento psiquiátrico. Eu gosto muito da fala do pastor Hernani Dias Lopes, que ele vai falar que depressão, doenças emocionais, são doenças. Ele vai falar dentro, são doenças. Depressão é doença e precisa ser tratada. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, toque, fobia, é doença e precisa ser tratada. O tratamento para quem é cristão começa com oração. Então, você já começou o tratamento? Opa, é oração, já começou o tratamento. A segunda parte é psicoterapia, procurar um profissional de saúde mental que você entra lá e consegue falar das suas angústias, dos seus problemas. E a terceira parte é a medicação. Interessante, quando a gente fala de procurar um profissional de saúde mental, é que as pessoas falam assim, eu não confio, eu tenho medo de falar. Você tem certeza que dentro de um consultório, como profissional de saúde mental, você pode falar o que você quiser. Pode falar mal da sogra, mal do marido, mal da esposa, mal do chefe, mal do teu bem, ou trazer os seus traumas. Sabe, tem pessoas que guardaram por mais de 60 anos uma história dela, e ela consegue falar na frente de um profissional. E quando ela coloca isso para fora, ela tem a emoção de quando ela estava lá com 9 anos, com 7 anos de idade. Eu não esqueço de uma senhora que eu atendi, ela tinha 67 anos, e já era avó. E ela fala assim, olha, doutor, eu nunca esqueci uma palavra que Painho disse para mim quando eu tinha 7 anos. E não foi uma palavra de bênção, foi uma palavra de maldição que ele falou para ela. E eu falei assim, a senhora está fazendo o que carregando essa palavra dentro de você por 60 anos? Sendo que a sua história é totalmente diferente, seus filhos são todos profissionais bem-aventurados, a sua família. Então, fala a última vez essa história, deleta, dá descarga. Tudo que é ruim, a gente não guarda dentro da gente. O que acontece, Silvana, é que às vezes as pessoas vão guardando lixos
emocionais dentro da gente, e uma hora o nosso corpo não vai aguentar tudo isso e vai colocar para fora através de sintomas. Sintomas não é doença, sintomas significa que tem algo. Por exemplo, a febre. A febre é uma doença? Não, a febre é um sintoma. É um sintoma que alguma coisa não está bem, tem uma infecção no organismo. Então, quando a gente guarda muita coisa dentro da gente, algo da infância, do que foi falado, de brigas, isso tudo, se você não der um destino para isso, uma hora esse material radioativo vai entrar em erupção. E aí pode se manifestar de diversas formas, mexendo com a nossa saúde mental e emocional. Então, o cristão, né, o pentecostal, o tradicional, qualquer ser humano, ele adoece emocionalmente se ele não ficar atento ao que tem guardado dentro dele. Né? E a cura dessas situações não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Né? E aí nós vemos nos textos sagrados falar de angústia, de dor, de sofrimento, de momentos, e aí nós falamos, nossa, isso é muito mais primitivo do que nós imaginamos. Quando a gente olha para o salmista dizendo assim, cordéis do inferno me secaram, tive angústia e tremor. Olha, eu fiquei imaginando o que ele estava passando. Né? A angústia no original do grego é estrangulamento, é sufocamento. Como se estivesse soltando ar. E não é assim que nós vivemos diante de vários problemas, de várias situações. Então, para todos vocês que estão assistindo, e olha, tá bombando aí, que eu vejo só vocês falando nome, e eu não tenho sucesso, mas assim, que bacana, parabéns aí para a galera, os irmãos, né, que estão assistindo aí, estão participando. Tem mais gente aqui, tem mais perguntas. Ó, a Beatriz entrou, a Beatriz Silva, Cristina Albuquerque, a Kelly, ela fez uma outra pergunta, ela falou assim, sintomas depressivos são comuns no início de um episódio psicótico de esquizofrenia? Começa com algum sintoma depressivo quando vai dar o episódio psicótico? Você tem essa informação? Não, eu não creio que seja tão comum assim. Às vezes, algumas manifestações, alguns episódios depressivos, né? Que existe a diferença de episódios depressivos, um transtorno depressivo. Então, são momentos. A esquizofrenia é um pouco muito da fuga da realidade. Né? A pessoa, a gente vai falar muito de uma cisão. Tem uma cisão. Então, assim, por exemplo, ouvir vozes, achar que estão monitorando ele, que o vizinho que enterrou tem morto, ele está sentindo o cheiro, que enterraram, ele viu à noite os vizinhos conversando e tem alguém morto ali, né? Isso é muito comum no quadro dos esquizofrênicos, né? Eles acreditam que a televisão está monitorando ele, ou uma campainha, uma simples luz está filmando ele, está escutando tudo que acontece na casa dele. Isso é um sinal, né, que a pessoa precisa de um tratamento médico com uma certa urgência. Ô, Jimmy, o uso da maconha contribui para esse aumento de casos de esquizofrenia em pessoas tão jovens? Tem estudos, sim, tem estudos do quanto a maconha afeta a parte neurológica. Né? Então, assim, quem gosta de usar maconha, vai lá e pesquisa. Só dá um Google, né, acadêmico, coloca lá, estudos sobre a maconha no cérebro. E você vai ter noção de quanto é prejudicial. Né? Agora, é aquela situação, é um investimento. Ele não vai vir agora, estou bem, me deixa super tranquilo, eu uso para relaxar. Mas é igual o cartão de crédito, você usa, mas uma hora chega a fatura. E normalmente você acha que você não gastou tanto que está na fatura, mas sempre está certa a fatura, você gastou aquilo ali mesmo. Então a maconha é extremamente prejudicial para os neurônios, inclusive tendo casos, estudos também ligados à esquizofrenia. Certo. Teve um livro que eu li, eu tive uma fase que eu lia muito psicologia, e eu não sei se foi o Daniel Goleman, não sei qual que foi. Ele falou de uma das causas da síndrome do pânico, da crise de pânico. Ele falou que pessoas que assistem muito filme de terror, algumas, não todas, no futuro nem tá passando aquilo mais na cabeça, de repente desencadeia crise de ansiedade devido
essa memória fotográfica, né? Essa memória fotográfica, assim, e principalmente em crianças, né? Os terrores noturnos das crianças vem muito dessas memórias fotográficas. Muito do que ela vê ali, fica gravando. Então a criança assiste um anime, alguma coisa que tem um monstro ali, e depois de um certo tempo começa a demonstrar comportamento de medo, de fazer xixi na cama, de querer dormir com os pais, né? Então eu não atendo criança, o pessoal do psicologia infantil pode falar um pouquinho com mais propriedade, mas essas memórias fotográficas, assim, elas, é evidente que ficam, tudo que fica registrado na gente, nada se perde dentro da gente, viu? Não é uma frase espírita, não. Isso é verdade. Todas as nossas emoções, tudo que tem, ela está guardado dentro da gente, Silvana, em algum lugar. Né? Na leitura psicanalítica, eles vão falar de consciente, pré-consciente e inconsciente. E eu vou dar um exemplo aqui para todas as pessoas, para você que está aqui comigo, de algo, por exemplo, do pré-consciente. Então eu vou falar, tudo bem, escute com atenção, por favor, vai ser muito rápido. Olha, por favor, não pense em urso branco. Eu tenho certeza que muitas pessoas até viram um urso na neve. Mas ninguém estava pensando em urso branco. Nós estamos há 1h06 nessa live, e as pessoas não estavam pensando no urso branco. Mas quando eu falei de urso branco, estava lá no seu pré-consciente, estava guardadinho em algum lugar. E você lá buscou um urso branco, porque eu te dei um atalho. Então estava aí dentro guardado. Por quê? Porque você já viu uma memória de urso branco. Para quem nunca conhece o urso branco, quem não tem a menor noção, quando eu falei não pense urso branco, não passou nada na cabeça dele. Mas tudo aquilo que nós conhecemos, já foi registrado, ficou guardado em algum lugar aí. Então, por isso que nesse momento, muitas das pessoas que estão assistindo foram buscar na memória deles um urso branco. E alguns viram até aquele da Coca-Cola lá, né? Da mesma forma, você diz música, cheiro, porque às vezes uma música eu escuto de repente passando em algum lugar, meu Deus, parece que eu voltei há 40 anos, 40 não que eu nasci, tem 40, há 30 e poucos anos atrás, uma sensação que eu estou lá, cheiro, meu Deus, que joga a gente lá no passado, tem esse poder. Está registrado aí na nossa memória, né? Está registrado aí. Às vezes você entra em lugares e fala, nossa, lembrou a casa da minha avó, ou lembrou uma comida que eu comi. Porque está registrado, está na nossa memória, nada se perde dentro da gente. Da mesma forma as coisas negativas, né? Isso, nós estamos falando das coisas positivas, como também dos traumas, como também de tudo que aconteceu, de coisa que você nem lembra, não tem a menor noção porque você é assim. Então, tudo existe um porquê, né? E a nossa tarefa é tentar identificar isso. Às vezes não é fácil, né? Eu, sem ser psicólogo, eu sou pai, eu sou esposo. Então, às vezes eu tenho que me policiar também para identificar isso em mim ou nos meus familiares, né? Que não é toda hora que nós estamos assim. Mas é muito importante essa fala, esse olhar e esse bate-papo. Me fala como está nosso tempo aí, viu? Que gente, nós estamos caminhando para o final, mas eu vou fazer menção aqui, ó. Reginaldo Reis está com a gente. Teve outra pessoa que entrou. Noemi de Sá. Joana Vieira. Vamos ver mais. Aqui. Tá. Para a gente caminhar para o final, antes do Jimmy fazer as considerações finais, falar sobre onde o pessoal pode encontrar ele, as redes sociais, mas antes disso eu gostaria de fazer 2 perguntas. A pessoa percebeu que não está bem, procurou uma ajuda profissional, está orando, o que mais? Que é um tratamento conjunto, né, para superar uma depressão, uma ansiedade. O que mais que ela pode fazer para superar essa depressão, essa crise de pânico, essa crise de ansiedade, mesmo ela sendo medicada e fazendo terapia? No dia a dia, técnicas, o que ela pode fazer para desviar pensamentos negativos, mórbidos, que é de coadjuvante, o que mais que ela pode fazer? Primeiro, ter um ambiente agregador, né? Ou se afastar do ambiente repressor. É interessante isso, né? Práticas
físicas, educação física, caminhada, academia, natação, tocar, música, dar prazer, né? A gente vai falar de exercício de respiração, de meditação, e as pessoas vão confundir com... Não, de você parar, de você se escutar, de você respirar, né? Por exemplo, numa crise de pânico, é interessante, às vezes, só a pessoa fazer exercício, só respirar, você convidar essa pessoa só para respirar com você. Respira fundo comigo, ou faz cachorrinho, ou, né, enche, esvazia. Às vezes, 2 minutos, Silvana, você vai perceber que essa pessoa vai voltar a um nível melhor. Por exemplo, numa crise de ansiedade, né, muito forte, pega um recipiente, coloca água, gelo, coloca a mão dentro da água gelada, né? Tem estudos que mostram que isso acalma, diminui um pouquinho, às vezes até o rosto, coloca ali. Né? Porque numa crise, às vezes, em outro momento a gente pode fazer um outro live até para falar de algo que infelizmente tem sido muito comum aqui, principalmente entre os adolescentes e jovens, é a automutilação. Né? Então, por que as pessoas vão ali? Porque elas precisam sentir uma dor física, parece que alivia a dor de dentro, emocional. Ela precisa ver aquilo, sentir de onde está saindo aquela dor. Então, no momento de crise, num momento de a pessoa está fazendo um acompanhamento para uma ansiedade, uma depressão, é aumentar aquilo que faz bem para ela e diminuir o que faz mal. E a aceitação, o entendimento, ela tem as próprias ferramentas para lidar com essa situação. Só o fato dela saber, reconhecer que ela está num processo, que o que ela tem é uma doença emocional, mas ela está se tratando, já é um grande passo para ela ficar bem. Depressão tem cura? Né? Uma outra pergunta que poderiam ter. Nós vamos dizer que a depressão tem um controle. E tem pessoas que tiveram depressão e nunca mais vão ter episódios depressivos. Tem pessoas que vão precisar de constante acompanhamento, vão precisar de constante olhar. Cada organismo ele vai se manifestar de uma forma diferente. Então, a pessoa que teve depressão há 20 anos nunca mais teve. Que bom, amém, glória a Deus. Tem outros que vão precisar de um acompanhamento. Ô, Jimmy, tem a ver uma falta de química no cérebro? Porque tem muita gente que não tem uma causa, não teve morte, nada, e sem motivo, assim. É de origem orgânica essa, é uma disfunção orgânica do cérebro. Os neurônios, né? Uma disfunção dos neurônios. Nem toda depressão ela é só de origem emocional, de origem situacional. Ela pode ser, sim, ter um grande nível de depressão orgânica. Por isso que é necessário a medicação. Por isso que é necessário, porque vai uma disfunção orgânica dos hormônios. É interessante falar rapidamente, aqui caminhando para o final, que, por exemplo, pode ser efeito também, Silvana, de remédios que a pessoa toma para emagrecer. Então, ela toma um remédio para emagrecer, há uma disfunção química no cérebro e a pessoa fica uma magrinha depressiva. Então, eu costumo dizer nas minhas palestras, é melhor ser uma gordinha saudável do que ser uma magrinha depressiva. E para quem é cristão, para quem é crente, eu costumo dizer também assim que fica em paz que crente não engorda. Né? Eu cheguei a essa conclusão, posso profetizar aqui que crente não engorda. Crente alarga o tempo do Espírito Santo. Né? Então, às vezes, o tempo está um pouquinho maior. Você fala, pode vir fazer morada, papai, que o tempo está grande, eu vou aumentar. Pode encher aqui, porque o vaso tem espaço, ainda há lugar. Então, fique em paz. Eu tive um pouco do humor para falar de um tema como esse. Com certeza. Eu falei que era a última pergunta, mas a Joana Vieira falou uma coisa aqui interessante, que eu já tive isso muito. O que muitos chamam de déjà vu é o mesmo que foi falado agora, porque eu tenho uma sensação, mas é uma coisa muito rápida, viu? E não é sempre, é meio de vez em quando, que eu já tinha vivido aquilo, já tinha acontecido lá na infância, sei lá quando. Eu não consigo lembrar quando, mas eu já tive essa sensação. O que é isso? Nós temos essa sensação, pode ser das nossas falsas memórias, nós vimos isso numa cena de um filme e achamos que nós passamos,
né? Não, também nós vamos acreditar que a gente volta ou vai saber o que vai acontecer, o que aconteceu, nada. Quando foi aquilo que nós vivenciamos, ficou registrado, ficou guardado. Essa é válida. Ou pode ser também uma falsa memória. Eu acho que foi comigo, mas não foi comigo. Eu vi isso com alguém, né? E eu imagino que foi comigo. Então, nossa mente, ela cria essas armadilhas também, né? Então, o déjà vu, essa situação, pode ser também, dentre outros, o pessoal que vai da neuropsicologia vai falar melhor disso, mas são falsas sensações ou sensações que nós já vivenciamos e ficou armazenado em algum lugar aí pra gente. Ah, que interessante, muito bem. Eu vou passar agora a oportunidade para as considerações finais. Falando nisso, Jimmy, nesse contexto da pandemia, teve muitos atendimentos online. Continua com esse formato? Vamos supor que tem alguém aqui lá do Rio Grande do Norte que gostaria de consultar com você. Você ainda faz? É autorizado esse atendimento online? Ah, sim. Ele é autorizado pelo Conselho Federal de Psicologia, tem toda a metodologia. Acontece sim, muitos colegas migraram mais para o online do que presencial. Eu só atendo online quem não tem condições de presencial. Eu gosto muito do face a face, do tete a tete de lá, mas atendo online também. Você pode procurar qualquer profissional de psicologia, né? O intuito aqui é falar do espaço, dessa situação, mas também, assim, quem quiser localizar, nós temos uma clínica aqui na Zona Leste de São Paulo, está no Instagram como Espaço Revivere, né? Espaço Revivere. Tem vários profissionais de saúde mental aqui, alguns cristãos, outros não, mas são excelentes profissionais. Tem psicopedagogo, tem psicólogo infantil, tem uma profissional para cada característica, para cada pessoa. Olha, eu gostaria de um profissional um pouquinho mais experiente, temos aqui também, eu gostaria de uma mais jovem, tem aqui também. E você pode procurar qualquer atendimento de psicologia, né? Procure, se identifica, você que precisa, nunca marcou uma consulta. Eu costumo dizer para as pessoas que chegam a primeira vez aqui, eu falo, é a primeira vez que você vem, eu falo, então olha aqui, não tem nenhuma máquina de dar choque, não tem nada que vai fazer você falar, não, e aí, como que é? A pessoa fala, nossa, eu pensava que era totalmente diferente. Tem que ser um momento seu, um momento que você se sinta bem. Eu acho que vale a pena todo mundo, em algum momento, fazer a terapia. É interessante, para quem tiver curiosidade, depois ver no YouTube o depoimento da Dercy Gonçalves sobre o psicólogo dela, né? É maravilhoso, porque se eu ver a Dercy Gonçalves, a mulher até mesmo extravagante, excesso, mas ela está no Jô Soares, ela vai falar que ela fazia terapia, né? Ela já é falecida, e o quanto foi bom para ela, né? Aquilo ali. Lógico que você apaga algumas palavras que ela vai falar lá, né? Como cristão você não escuta, mas eu achei interessante porque era uma mulher que todo mundo via como muito feliz, uma mulher extravagante, mas tinha um lado dela que era necessário um atendimento psicológico, ela tinha as angústias delas que ela precisava tratar. Então, assim, não é diferente com você, comigo. Você pode estar assistindo a gente aqui, ser um pastor, ou ser um líder, ser uma líder, uma dirigente, ou qualquer outra pessoa, não pode ser de religião nenhuma e estar assistindo esse canal, que ele é aberto, ele é eclético, mas você tem que ver a necessidade de procurar um atendimento profissional para as doenças emocionais. Doenças emocionais, elas têm que ser tratadas e se tratam com profissionais de saúde mental. Muito bem. Ô Jimmy, agora falando como o palestrante, se alguém aqui quiser entrar em contato com você, falando nisso, gente, eu deixei na descrição dessa live a rede social do Jimmy, só você clicar lá, mas reforça para o pessoal, aonde o pessoal pode te encontrar? Dá uns cliquezinhos aí para mim. No Instagram, né, Jimmy, J-I-M-M-Y, né, são poucos Jimmy que vocês conhecem. Jimmy Magalhães, tem um outro pastor, psicólogo também, Jimmy, não conheci ainda, ele veio no Itaim, mas não conheci, né? Faça uma palestra na sua igreja, na sua comunidade, lá na sua empresa. Às vezes a palestra, qual que é o objetivo dessa palestra saúde emocional? Conscientização, essa live. A pessoa entender que sair dali precisa procurar ajuda, identificar e procurar ajuda, né? Falando isso, aproveitando, não vou falar que não sei se vai ser aberto depois, mas no sábado eu vou estar aqui na igreja Assembleia de Deus Jardim Helena 1, né, no estado do Belém, setor 2, numa palestra com os jovens e os pais dos jovens sobre saúde emocional.
Tá muito bom? bem, tá ótimo. Gente, Olha, isso. Ó, eu vou falar, tem mais perguntas. Ô, Jimmy, o pessoal pode entrar lá no seu Instagram e fazer as perguntas? Tem mais perguntas aqui, a gente não vai conseguir responder. Pode fazer sim. Mas algumas, se você quiser que eu responda aqui, eu não sei como está o tempo aí. Então, só para mais essa, o Ivo está sempre com a gente aqui, o Ivo Gomes, ó. Que mecanismo faz uma pessoa sofrer uma lembrança que ela decide não lembrar e sofrer esquecimento de algo que ela decidiu não esquecer? Trauma. O nome disso é trauma, né? O trauma vai fazer com que até mesmo algo que eu não quero lembrar é um trauma, então eu não quero falar daquilo. Tem muitas pessoas que fogem da terapia porque inconscientemente ela não quer tratar aquilo, não quer mexer naquela ferida. Ela fala assim, vai mexer no que está quieto. Não está quieto, que está ali, uma hora vai estourar. Então, o mecanismo que chama isso, Ivo, é o trauma. O trauma ele vai se manifestar nas pessoas, trauma psíquico, né? A gente tem ideia de trauma, vendo alguém caindo, quebrando a perna. É tudo aquilo que foi gravado na mente, principalmente da criança, né? Nossos traumas. Depois eu vou subindo para você aí, o dia que eu tive na HIT para falar sobre traumas da infância. Eu acho que está até no meu Instagram, você procura lá, você acha, estive no programa da HIT, da Rede Tensória de Televisão, né, para falar sobre os traumas da infância. Então, esses traumas, eles ficam armazenados ali. Tanto faz a gente lembrar daquilo que machucou, ou como faz fingir que isso não existiu. Disfarçar, isso às vezes serve até para proteger o nosso ego, né, para a gente não surtar. E de repente, se a gente tiver contato com o trauma sem nenhum trabalho, a gente pode piorar ainda mais. Então, eu costumo dizer que o trabalho do profissional de saúde mental, do psicólogo, é como o de um arqueólogo. Ele tem que ir escavando, mas com muito cuidado, para não deixar desmoronar tudo aquilo que está ali. E com muito respeito, com muito respeitador do outro. Então, ele jamais vai usar a palavra assim, seu pai não gostou de você, te abandonou. Talvez em algum certo momento, quando a pessoa tiver uma estrutura disso, eles podem falar disso. Mas não vai ser na primeira sessão que isso vai acontecer. Tá bom? E as perguntas podem fazer lá assim que possível, a gente vai respondendo. Isso, tá bom, pessoal? Então entra lá no Instagram do Jimmy, deixa lá ele no tempo lá dele, ele responde para vocês. Ele não pediu, tá bom? Partiu de mim, então se vocês quiserem levar ele para alguma palestra, eu acho muito importante, gente, muito importante, ou de jovem, adolescente, igreja, empresa, não sei. Aí entra em contato com ele, tá bom? Falando nisso, gente, a semana que vem a live, viu, Jimmy? Não será na terça-feira, será na segunda. Por quê? Nosso convidado, o pastor Jeremias do Couto, quem é assembleiano antigo conhece. Ele escreveu muito para o jornal Mensageiro da Paz, ele é jornalista, professor, e ele vai estar comigo. Segunda-feira, não vai ser na terça, tá? Segunda-feira, 21 horas. Então, eu conto com todos vocês. Jimmy, obrigada. Deus abençoe. Boa noite a todos. Por essa sessão, por essa palestra. Essa sessão de terapia, né? Exatamente, foi muito boa. É o que eu falei pro Jimmy, pessoal, não é só uma vez. Porque hoje a gente fez um geralzão, né, Jimmy? De pincelada em várias coisas, mas depois, se vocês quiserem deixar temas específicos para a gente focar num tema só, aí vocês vão deixando aí, que a gente agenda. Eu sei que a agenda do Jimmy é bem... Mas a gente arruma uma data, né, Jimmy? Com certeza. A gente arruma uma data. Então, obrigada, Jimmy. Deus abençoe a todos, uma ótima noite e vamos cuidar da nossa saúde mental e emocional. Com certeza. Pessoal, obrigada a vocês todos que participaram aqui do chat, que não participaram do chat, mas assistiram. Obrigada a todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa seu curtir, o seu like, seu comentário. E até segunda-feira que vem. Deus abençoe, Jimmy. Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.